Oi, gente! Seguindo então ainda o nosso design decorativo aqui, logo no pós-revolução industrial, hoje a gente vai falar de mais um artista do Arts and Crafts ali do Reino Unido, que é o Charles Francis Annesley Voysey. Charles, ele vai ser um arquiteto e também designer, e a gente vai ver que ele vai se inspirar muito no Morris no seu trabalho. Então a gente vai ver que ele vai desenvolver bastante padronagem de tecido e mobiliário. E é claro, bastante arquitetura e interiores. Mas aqui a gente foca mais no design. Então, indo lá para o começo da vida dele, ele nasceu no dia 28 de maio de 1857 em Yorkshire. Ele era filho de um padre que não concordava muito com a ortodoxia da igreja. Então ele vai sair da igreja, vai fundar um próprio movimento religioso. Então, nesse movimento do pai dele de se desligar da igreja e criar a própria seita religiosa, a família vai se mudar para Londres e o Charles vai crescer lá. E aí uma das características dele é que ele vai ser educado em casa pelo próprio pai. A gente dá um pulo então para 1874, quando ele vai ser contratado pelo arquiteto John Pollard Seddon. Trabalhando com o John, então, a gente vai ver que o Charles vai aprender bastante e vai exercitar bastante o projeto da arquitetura gótica. Vou colocar aqui duas imagens do trabalho do John só pra gente ver esse estilo gótico. Só que o Charles vai absorver isso de uma forma diferente. Ao invés dele tentar copiar, emular esse estilo quando ele partir para o trabalho, o que ele vai pegar é a máxima de que as formas elas devem crescer naturalmente, independente do requisito do plano, e que só construções honestas, só formas honestas devem ser colocadas nas construções. Esse trabalho com o John vai durar até 1879. Aí ele vai sair de lá e ele vai trabalhar como assistente de outros arquitetos. Por exemplo, o Henry Saxon Sneal e o George Devey. Isso vai durar até 1882, quando ele vai começar a sua própria prática, o seu próprio escritório de arquitetura e design ali em Londres mesmo. Bom, então ele fundou o escritório dele em 1882 e ele vai começar a trabalhar em projetos principalmente de arquitetura. A gente vai ver bastante isso na história do design, de arquitetos cruzando esse caminho, porque eles estão ali fazendo o projeto da casa e eles precisam de um mobiliário. E aí eles vão lá e desenham o próprio mobiliário. Mas o que o Charles vai fazer é que, além de fazer esses projetos muito específicos para as casas, ele vai propor esses mobiliários para fábricas, para empresas que vão escalonar isso numa produção industrial. A gente vai dar atenção então para duas linhas de trabalho dele, que é onde ele vai fazer um trabalho mais autoral, digamos, que são as padronagens e o mobiliário. Como eu falei no começo, ele vai ser bastante influenciado pelo trabalho do William Morris. E a gente vai ver aqui as padronagens que têm os temas muito parecidos, esses temas da natureza, dessas formas naturais. Uma grande diferença e uma coisa que vai ser muito bom para a produção industrial que o Charles vai fazer é que ele vai trabalhar imagens flat. O que são essas imagens flats? A gente está vendo aqui algumas dessas padronagens e essas imagens flats são imagens que elas não simulam tridimensão. Então elas não simulam muito degradê de cor e tal. Isso vai fazer que o produto possa ser escalonado com mais facilidade. Então a gente vai ver que os desenhos dele, as formas, os preenchimentos desses desenhos são na maioria das vezes chapados. E aí, para trabalhar alguma volumetria nessas formas bidimensionais, ele vai trabalhar bastante cor, vai trabalhar bastante quebra de continuidade, que, para quem não lembra muito, pode ver aqui no glossário do canal. Mas passando rapidinho por isso, às vezes ele vai usar uma cor mais escura no plano de fundo para parecer que está mais longe. Às vezes ele vai quebrar a continuidade de uma forma para parecer que uma forma está sobrepondo a outra. E a gente vai ver que ele vai trabalhar bastante o ritmo das composições aqui. Ele vai criar módulos que tem bastante ritmo e, quando repetidos, a gente vai ter essa impressão de uma padronagem que a gente não sabe onde é o começo e onde é o fim dela. Acho que é legal fazer um adendo aqui que lembra que a cultura britânica ela é bastante consumidora de papéis de parede na decoração. A gente aqui no Brasil não tem muito esse hábito, mas lá isso é muito forte. Então, com esse trabalho, desenvolvendo esses papéis de paredes, tecidos, ele vai começar a ganhar alguma notoriedade ali no mercado e ele vai entrar em algumas associações de arts and crafts ali, alguns movimentos que estão se organizando. Então ele vai entrar na Artworks Guild e vai exibir junto ali na Arts and Crafts Exhibition Society. E aí esse reconhecimento ali do mercado, essa organização nesses grupos de arts and crafts vai fazer ele comissionar esses tecidos para algumas empresas como
a Joffre & Co. e a Access & Co. Já no desenvolvimento de produto, ele vai trabalhar bastante com um trabalho de metal, né, que são aqueles objetos metálicos de mesa, e mobiliário. Então ali ele vai pegar aquele período de 1882, quando ele fundou o estúdio, aí ele desenvolve aquele monte de trabalho bidimensional, né, de padronagem, e ao mesmo tempo, né, vai desenvolvendo os móveis para casa, e aí ele vai criando um estilo muito pessoal, até que só em 1895 ele vai ficar reconhecido com uma linguagem própria. E esse mobiliário que ele está desenvolvendo vai ser basicamente de madeira. E a gente vai ter pouco registro aqui, eu tô colocando tudo que eu encontrei, né, que são praticamente cadeiras e alguns armários. E o que é a linguagem dele, né? Lembra que eu falei ali da forma crescer naturalmente? Então ele vai trabalhar bastante essas transições. A gente vê aqui que ele usa bastante transições do quadrado para uma forma octagonal. E ele vai trabalhar isso em lugares específicos. Por exemplo, ele vai tentar sempre reforçar as linhas verticais com essas transições, que nem nesse armário aqui. A gente vê que embaixo começa com o pé quadradinho e em cima termina com esse octógono. Então a gente vai ver que ele tem essa preocupação de reforçar essas linhas verticais, né? A gente tem essas cadeiras com esses super espaldares altos. E nas linhas horizontais a gente vai ver que ele trabalha essas formas redondas. Então a gente vê essas aplicações aqui de metal, por exemplo, que vem uma linha horizontal com uma forma redonda. A gente vê aqui nesses encostos de cadeira que ele trabalha esses círculos vazados que fazem outras formas mais orgânicas. Esse trabalho, assim, bem autoral dele com essas formas muito características, ele vai durar até 1910 ali. Aí ali o Charles ele já vai começar a entrar num estilismo muito gótico e vai começar a reproduzir aqueles móveis góticos antigos. E aí vamos dar uma passada aqui bem rápida pelo trabalho de arquitetura de Charles, que a gente vai ver que ele vai desenvolver esse estilo bem campestre. O que ele vai fazer muito é buscar essa inteligência da arquitetura vernacular, que é aquela arquitetura sem um estudo formal acadêmico, né? E ele vai tentar racionalizar essa arquitetura para desenvolver os seus projetos. Então a gente vai ver bastante essa inspiração que vai ficar bem com uma cara campestre. Ele vai viver até 1941 e o que ele vai deixar de importante para o design? Ele vai deixar bastante desse ensinamento dessas formas, trabalhar essas formas flat ali, né? Essas formas bidimensionais para escalonar a produção. E para o design imobiliário, ele vai trabalhar bastante aquela coisa da simplificação formal. Então ele vai pegar aquela ideia gótica, né? E quando a gente olha a arquitetura gótica, ela é cheia de adornos, né, de decoração. E ele vai simplificar, ainda vai fazer um mobiliário decorativo, né, com decoração, mas ele vai simplificar muito formalmente isso. E ele também vai buscar muito os acabamentos naturais. Então esses mobiliários de madeira ali são madeiras que estão abertas ali, elas são lixadas, né, lixadas até ficar o mais lisa possível, só que elas não têm uma pintura, elas não têm esse tipo de acabamento que esconde a madeira. Ele acredita muito nessa coisa do evidencial natural. E esse aqui foi um pouco do trabalho do Charles. Se vocês gostaram, curte, compartilha e comenta. E eu queria só lembrar vocês que esses vídeos aqui de história são uns vídeos mais introdutórios, assim, para despertar a vontade de vocês irem mais atrás do trabalho deles. No caso do Charles, vocês encontram bastante coisa no site do Victorian Albert. Então dá uma olhada lá que vocês vão ver lá bastante projeto e bastante desenho. E para terminar, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e me segue lá no Instagram. E logo a gente se vê por aqui de novo.